Buenos Aires é uma cidade fascinante. Por trás da elegância de sua arquitetura parisiense, do ritmo melancólico do tango e do aroma dos cafés, esconde-se um universo de sombras e mistérios. A capital portenha é densa, antiga e cheia de esquinas que parecem guardar segredos do século passado. Se você caminhar por seus bairros históricos prestando atenção aos detalhes, vai perceber que o sobrenatural faz parte da identidade portenha. O epicentro dos mistérios. Cemitério da Recoleta. O Cemitério da Recoleta não é apenas um ponto turístico de luxo, é o cenário perfeito para as histórias mais impressionantes da cidade. Duas jovens mulheres protagonizam os mitos mais famosos daquele labirinto de mármore. Rufina Cambaceres, a jovem enterrada viva. O Cemitério da Recoleta é o epicentro das lendas da cidade, e a história de Rufina Cambaceres, ocorrida em 1902, é possivelmente a mais trágica. Rufina era uma jovem rica da alta sociedade que, no dia do seu aniversário de 19 anos, foi encontrada completamente imóvel em seu quarto. 2 médicos atestaram o óbito e ela foi sepultada em um suntuoso caixão no mausoléu da família. Dias depois, um dos coveiros notou que a tampa do caixão estava ligeiramente deslocada. Ao abrirem o caixão para checar, veio o horror. O corpo de Rufina estava virado e a madeira interna cheia de marcas de unhas e arranhões desesperados. Rufina sofria de catalepsia, uma condição que simula a morte física. Ela havia acordado no escuro da tumba. Onde ver? Hoje, o mausoléu de Rufina na Recoleta exibe uma estátua de mármore em tamanho real da jovem com a mão na maçaneta da porta. Sua mãe mandou esculpi-la assim para que a filha nunca mais se sentisse presa. Felicitas Guerreiro. O fantasma das lágrimas. Felicitas Guerreiro era considerada a mulher mais bonita da Argentina na década de 1870. Jovem e dona de uma fortuna imensa após ficar viúva, ela era cortejada por todos os homens da cidade. Ela escolheu se casar novamente com um homem chamado Samuel Sáenz Valiente. Porém, um de seus pretendentes rejeitados, Henrique Ocampo, enlouquecido de ciúmes, invadiu sua mansão no bairro de Barracas, disparou contra as costas de Felicitas e, em seguida, tirou a própria vida. A tragédia abalou a cidade. Os pais de Felicitas construíram uma igreja no exato local do crime. A lenda diz que, todo dia 30 de janeiro, aniversário de sua morte, o fantasma de Felicitas aparece na igreja vestindo branco e chorando. Os fiéis costumam deixar lenços amarrados nas grades do templo. Dizem que pela manhã eles amanhecem misteriosamente molhados com as lágrimas do fantasma. O labirinto de Parque Chas. Nem todas as lendas de Buenos Aires envolvem fantasmas. Algumas desafiam as leis da física. O bairro de Parque Chas é famoso por fugir do desenho tradicional em tabuleiro de xadrez das ruas portenhas. Lá, as ruas são circulares e concêntricas. Diz a lenda urbana local que o centro do bairro funciona como um labirinto místico e que é impossível cruzar certas esquinas sem se perder no espaço-tempo. O mito mais famoso conta que, em 1957, um grupo de exploradores franceses tentou mapear o bairro a pé e simplesmente desapareceu, reaparecendo dias depois, a quilômetros de distância, sem saber como haviam chegado lá. Os taxistas portenhos mais antigos juram que evitam entrar no miolo de Parque Chas para não ficar presos no laço. Os operários fantasmas da linha A do metrô, inaugurada em 1913, a linha A do Subte, o metrô de Buenos Aires, é a mais antiga da América Latina. Durante a sua construção manual, uma viga desabou entre as estações Pasco e Alberti, matando 2 operários italianos. Para evitar atrasos e escândalos, a empresa construtora teria emparedado e ocultado os corpos ali mesmo. Desde então, passageiros e funcionários relatam fenômenos estranhos no trecho. Condutores afirmam que nas últimas viagens da noite, as luzes dos vagões costumam piscar exatamente nesse ponto da via, e olhando pela janela na penumbra do túnel, é possível ver 2 figuras estáticas vestidas com roupas de época, observando o trem passar. Os duendes da Torre do Fantasma, La Boca. No colorido bairro de La Boca, ergue-se uma peculiar torre de estilo catalão do início do século XX. O local foi alugado para Clementina, uma jovem e talentosa pintora. Certo dia, uma jornalista tirou fotos do trabalho de Clementina na torre. Quando as imagens foram reveladas, pequenas figuras antropomórficas e distorcidas apareciam ao redor das pinturas. Eram duendes. Pouco tempo depois, Clementina caiu, ou saltou,
do topo da torre, falecendo instantaneamente. A dona do prédio sempre jurou que a artista não tinha motivos para tirar a própria vida e que havia sido empurrada pelos duendes, irritados com a presença humana. Até hoje, moradores da região evitam passar perto da torre à noite, alegando ouvir passos e o sumiço misterioso de objetos. O táxi fantasma do cemitério da Chacarita. Se você visitar o cemitério da Chacarita, onde está enterrado o lendário cantor de tango Carlos Gardel, preste muita atenção na hora de ir embora. A lenda urbana adverte: nunca pegue um táxi que esteja estacionado exatamente na saída do cemitério à meia-noite. Dizem que o motorista é um homem magro, de palidez cadavérica e mãos gélidas. Assim que o passageiro entra, as janelas travam e um frio insuportável invade o veículo. O motorista não diz uma palavra. À medida que o carro avança, o passageiro começa a sentir as forças se esvaírem, e quando percebe, o táxi dá uma volta completa e o deixa exatamente no mesmo ponto de partida, mas com a sensação de ter envelhecido anos em poucos minutos. Dica de viagem: muitas dessas lendas fazem parte de circuitos turísticos noturnos oficiais e passeios fantasmagóricos organizados na cidade. Se você tiver coragem, visitar esses bairros ao entardecer traz uma perspectiva completamente nova à Paris da América do Sul. Muito obrigado por chegar até aqui. Inscreva-se no canal e acione o sino para receber nossas atualizações.